Olá! Começando aqui mais um vídeo da nossa sequência de vídeos aqui em Lisboa, Portugal. Agora eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa, no nosso canal do YouTube, Vânia Lucatelli, uma brasileira, paulista, né, Vânia? Paulista, de Sorocaba. Que está fazendo a diferença aqui no mercado imobiliário português, trazendo todo o know-how dela. Ela vai contar um pouco mais sobre o que é que ela faz aqui e como é que ela pode ajudar vocês aí no Brasil. Vânia, primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado pela receptividade da gente aqui em Lisboa, Portugal, tá? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de partilhar um pouquinho com vocês daquilo que é o meu dia a dia aqui em Portugal. Legal. Conta pra gente aqui, pra quem está do outro lado, um pouquinho da sua história, o que é que você... Primeira coisa, como foi que você chegou até aqui em Lisboa, Portugal? Bom, então isso já vão 7 anos atrás, desde 2017. Eu vim fazer um mestrado em Direito Comercial Internacional. A minha formação é jurídica, advoguei por 20 anos no Brasil, 8 dos quais para bancos. Então a minha intenção era vir para Portugal, fazer o mestrado e possivelmente voltar, né? Mas aqui aconteceu uma pandemia no meio do caminho, em 2020, e ficamos todos por cá. Por cá e por aqui. Por aqui, exato. Já vou aqui me acostumando com o sotaque português. Olha. E então acabei ficando em Portugal e comecei a perceber a dificuldade que os estrangeiros tinham em lidar com algumas questões, nomeadamente bancárias. Então, nesse contexto, entre 2017 e 2018, foi promulgada uma lei que introduziu no sistema português uma atividade chamada intermediação de crédito, porque antes toda essa análise documental de aprovação de financiamentos era o próprio corretor imobiliário quem tratava. A partir de 2017, o Banco de Portugal resolveu separar e dizer que apenas quem estava certificado, né, poderia então fazer esse acompanhamento com os clientes. Como eu já tinha toda essa minha bagagem aqui de advogar para bancos, eu vi nisso uma oportunidade, porque os clientes, assim como eu, tinham muita dificuldade em lidar com bancos. E aí surgiu, né, nessa dificuldade, surgiu uma oportunidade e eu fui me especializando então desde então. Legal. Então, assim, a gente bateu um papo bem legal e o que a Vânia faz aqui em Lisboa é justamente ajudar estrangeiros a financiar imóveis aqui em Lisboa, porque existe todo um trâmite, todo um processo e ela, como é advogada, colega de profissão, né? Obrigada. Ela consegue entender todo esse trâmite. Primeira coisa que a gente vamos abordar aqui tem uma pessoa no Brasil que precisa comprar um imóvel, deseja comprar um imóvel aqui em Lisboa. De uma forma bem geral, como é que funciona esse processo? Ok, então, só retomando aqui, então, iniciei em 2017 para 2018 e o meu público acabou sendo nomeadamente estrangeiros, né? Então, acabei me especializando nisso, atendemos também portugueses, mas como você bem mencionou, 90% dos meus clientes são estrangeiros de todas as partes do mundo, não só do Brasil. Mas os brasileiros, até por uma proximidade, por uma questão da facilidade da língua, dos vistos, né, vários tipos de vistos, e de ter aqui uma relação, né, de irmandade com Portugal, eles acabam querendo morar e investir em Portugal. Então, como é que esse cliente chega até nós? Normalmente ele pensa em investir em Portugal e ele não sabe como ele vai fazer. Né? Ele não tem ideia. Às vezes ele nem sabe que ele não precisa ser português, ter cartão de cidadão, ter passaporte português para investir. Então nós fazemos aqui um trabalho de aconselhamento, inicialmente, uma reunião de qualificação, onde nós explicamos para o cliente como é que ele inicia esse processo. E é tudo muito simples. Primeiro basta falar aqui conosco, né? Marcamos uma reunião de qualificação que é feita por Zoom, né, conforme não precisa estar aqui, né? Não precisa estar cá. Então nós começamos a tratar todos os processos ainda no Brasil. Perfeito. Porque muitas vezes ele vem para cá para morar e ao invés de ele pagar um aluguel, né, que aqui chama renda, muito cara, né, que ele vai ficar aqui, às vezes ele tem que pagar 5, 6 meses adiantado, ele pode se planejar e fazer a compra do imóvel em Portugal, dando pelo menos 20 ou 30% de sinal. Bacana. Ontem nós estávamos conversando, saímos para poder beber um ótimo vinho aqui em Portugal e aqui em Lisboa, e a Vânia
contou pra gente como é que ela desempenha esse trabalho, e você tocou no assunto da consultoria que você faz, e veja, ela faz desde o momento que você desperta o interesse em comprar esse imóvel, ela faz todo esse acompanhamento até a aprovação de crédito. A gente vê no mercado, Vânia, pessoas que cobram valores exorbitantes vendendo mentoria de como você comprar um imóvel no Brasil, e a Vânia, por ser ligada ao mercado, ela é advogada, mas ela é ligada ao mercado financeiro, o trabalho dela é remunerado mediante a aprovação do crédito. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que você faz antes, e o cliente, ele meio que, me corrija se eu estiver errado, ele não paga por isso, ele paga somente se o crédito dele for aprovado do outro lado, e você não cobra, digamos assim, essa consultoria de uma forma geral. Queria que você explicasse, porque a gente vê muita coisa aí, gente cobrando coisas exorbitantes, quando na verdade não deveria. Por favor. Então vamos lá. Então, como essa atividade é regulamentada pelo Banco de Portugal, que aqui equivale ao nosso Banco Central do Brasil, existe uma determinação que proíbe, não é, que o intermediário de crédito, assim como eu, faça cobranças do cliente. Por quê? Quem me comissiona é o banco. Então todo esse trabalho que eu faço, que envolve desde essa reunião inicial, toda a qualificação financeira e a aprovação do financiamento, ele é um processo completamente gratuito para o cliente comprador. O cliente não me paga nada. Por quê? Claro que eu sou comissionado depois pelo banco, a minha comissão é igual, independente de qualquer banco. Nós temos protocolo com os 9 maiores bancos portugueses, então, independente do banco A, B ou C, a minha comissão é igual. Eu não tenho interesse em fazer no banco, por exemplo, B porque me paga mais. Não. O que eu tenho interesse em fazer no melhor banco para o cliente, porque nem sempre, para aquele perfil de cliente e operação, aquela instituição, por exemplo, pode ser a melhor. Então nós buscamos aqui a melhor opção de crédito para o cliente, sem custo algum para ele. Claro que depois, por exemplo, um dos documentos, a gente vai chegar lá ainda, mas um dos documentos básicos que o cliente tem que tratar é o NIF, que equivale ao nosso CPF. Aí é um serviço feito por um outro profissional da nossa equipe também, né, que é um advogado que é parceiro da nossa empresa, e ele vai fazer o quê? Uma representação fiscal. Aí sim tem um custo, mas é um honorário de representação fiscal. O processo de financiamento é completamente gratuito para o cliente. Boa. Você tocou em um outro assunto muito interessante, que são as parcerias que você tem com outros profissionais, porque se você está do outro lado pensando em investir aqui em Portugal, que aliás é um ótimo negócio, tendo em vista que você vai estar com um imóvel em um país de moeda forte, vai ganhar na valorização do câmbio, e os imóveis estão subindo de preço demais aqui. Mas o ponto que eu queria que você tocasse é sobre essa rede de parceiros que você tem, porque às vezes a pessoa está lá no Brasil, está literalmente em um outro continente, e ela não conhece o advogado, o contabilista, a pessoa do crédito. E Vânia é uma pessoa que tem esses contatos, consegue conectar essas pessoas e você precisa abrir um NIF para você poder ter a sua conta bancária, que é equivalente ao nosso CPF aí no Brasil. Então ela vai lá, já indica o caminho para poder fazer, traz a pessoa. Então isso, inclusive nós estamos nesse momento aqui no escritório dela, onde ela conecta essas pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, Gabriel. Realmente sim, há muitas informações soltas na internet, né? Às vezes o cliente fica aqui perdido e não sabe para que lado ele vai. Então nós temos aqui uma constelação de serviços em que nós reunimos parceiros estratégicos a fim de fazer com que o cliente fique centralizado, seguro, e nós vamos tratando aqui de todos os procedimentos. Então, de fato, o primeiro passo começa pelo NIF, né, que equivale ao CPF, porque é ele que vai regulamentar depois internamente no banco toda a operação de crédito, o pagamento dos impostos na aquisição do imóvel. Então ele tem que ter um NIF. A seguir ao NIF é uma conta bancária, né? Então nós também ajudamos a tratar do NIF. E quando eu me reúno com o cliente, eu sempre questiono qual a finalidade dele na aquisição. Porque há clientes que querem morar em Portugal e outros somente investir. Então, se for, por exemplo, às vezes ele quer vir constituir uma empresa. Então, nós temos contabilistas que podem ajudar a cuidar disso. Então, tudo isso aqui, tanto que a nossa empresa chama-se Private Advisors. Nós justamente criamos aqui um serviço private para que o cliente fique completamente atendido e seguro de todas as etapas bancárias que estão sendo acompanhadas por nós, para que o processo flua
de uma forma 360, que ele não tem que ficar disperso e perdido, porque às vezes o cliente fica perdido, né, vai para um lado, vai para o outro, e nesse meio do caminho ele se perde e desiste. Né, porque de fato Portugal é um país burocrático, né, e às vezes nós temos que saber aqui como, não é contornar, mas como atuar face às exigências burocráticas. Diga, se o Brasil já é burocrático aqui, né? Aqui é o pai da burocracia. Literalmente, né? Literalmente. Nós somos filhos dele. Exato. Falamos sobre a questão do crédito imobiliário, falamos a respeito do serviço jurídico, falamos a respeito do NIF, que é o CPF da gente. Agora, tem um outro ponto muito interessante também, é que a Vânia, a empresa dela está dentro de um grupo, onde o produto, que é o principal, né, o imóvel, né, ela consegue também acionar pessoas, eu quero comprar um imóvel. Tá, mas qual imóvel? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do grupo que você está dentro, porque de repente você tem o interesse de comprar um imóvel. Tá, mas e aí? E o corretor para poder me atender? Como é que é? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa estrutura. Nós aqui hoje somos um franchise, da Max Finance, que é a maior intermediária de crédito em Portugal. Ela está presente em Portugal desde 2008, então tem um volume aqui muito grande no mercado português, e juntamente com isso, com essa credibilidade que o Master Franchisado tem, nós temos uma rede de parceiros imobiliários. Então, a depender da localidade em que o cliente vai comprar um imóvel, vai investir, nós temos aqui já parceiros imobiliários confiáveis e que sabem trabalhar esse perfil do cliente estrangeiro, que vai também lhes atender. Então, muitas vezes, o crédito é a primeira etapa e tem que ser tratada antes, porque os imóveis em Portugal vendem-se muito rápido. Às vezes, nós temos aqui imóveis que são anunciados em 15 dias já são vendidos. Então, se o cliente não trata disso antes e não tem já um segmento com consultor imobiliário, ele acaba perdendo oportunidades. Então, a finalidade também é alinhar com o imobiliário, né, para que tudo isso flua na perfeição. Perfeito. Eu acho que foi muito importante você tocar nesse assunto, porque diferentemente da operação que a gente vê no Brasil, aqui o que ela está falando olha, primeiro é recomendável, né, que a gente veja o seu crédito para ver se você de fato tem a possibilidade de comprar um imóvel e até quanto você pode comprar. Porque quando você for a mercado procurar esse imóvel, você já chega, eu tenho um crédito aprovado no valor de X mil euros, tá? E aí, até o corretor que vai te atender essa tratativa já vai ser uma tratativa diferente, porque não vai passar ainda pelo processo de análise. Então você meio que inverte a ordem, porque no Brasil é muito comum a gente fazer o contrário. Você recebe o cliente, você atende, faz a análise de crédito posterior. Encontra o imóvel e depois faz a análise. Isso. Aqui não. Aqui realmente nós trabalhamos conscientizando os clientes que querem fazer esse investimento imobiliário, que eles têm que iniciar as tratativas pelo menos uns 60 dias antes. Tá. Pelo menos. Por quê? Primeiro ele tem que tratar do NIF. Certo. Que só aí já tem aqui um tempo, pelo menos uns 15 dias em média. Depois ele tem que ter toda a aprovação, porque aqui há consultores que já nem mostram o imóvel se ele não tiver o crédito aprovado. Olha só. Porque realmente, quando você visita um imóvel e já sinaliza que gosta, rapidamente eles já fazem a proposta e já tratam do contrato de promessa de compra e venda. Então, nesse momento, você tem que sinalizar, pelo menos 10% de sinal. E se o banco eventualmente não aprovar, você acaba perdendo o valor que você pagou. Então, realmente é muito sério. Você não tem tempo, às vezes, de tratar do crédito, você já perdeu o imóvel. Né? Tá. E o Brasil, não. O Brasil você tem um tempo maior aqui. Há mais imóveis no mercado. Né? Então, o cliente consegue se dar aqui ao luxo de, talvez, ter mais tempo. Aqui não. Aqui realmente é tudo muito rápido. Perfeito. Você fez uma colocação em relação ao cliente não precisar estar aqui para comprar um imóvel, mas eu queria que você falasse um pouco em relação a essa questão do visto de turismo, visto de residência, por passar para a nossa audiência o seguinte: o cliente precisa ter um visto para poder ter um imóvel aqui, não precisa, como é que funciona isso? Então vamos lá, o cliente, para comprar um imóvel em Portugal, ele não precisa ter visto, não precisa ter passaporte português, não precisa ser português. Ele pode ter o seu passaporte brasileiro, um NIF
uma conta bancária e a sua documentação de declaração de rendimentos, né, que é o nosso imposto de renda com o recibo de entrega regular. Então ele tem que estar ali tudo declarado certinho, e com essa documentação do Brasil é que os bancos em Portugal fazem análise de crédito. Então ele não tem que estar aqui. Ele vai comprar uma casa como uma segunda habitação, né, porque ele de repente ainda mora no Brasil. Agora, se ele disser assim, não, eu quero comprar uma casa porque eu quero morar em Portugal, aí, em paralelo, ele tem que tratar do procedimento do visto, né? Aí, a depender da finalidade da moradia dele, se ele vem a trabalho, vem a estudo, vem por um agregado familiar, vem constituir uma empresa, aí nós, né, ouvimos aquilo que ele tem a dizer e já podemos aconselhar para, né, uma equipe de advogados que vão lhe ajudar no visto. Porque muitas vezes ele até pode achar, o fato de eu comprar o imóvel me dá direito a morar em Portugal. Não, entendeu? São coisas diferentes. Ele não precisa ter o passaporte para comprar o imóvel, mas se ele quer morar, aí sim ele tem que estar regularizado nessa questão do visto. Você já entendeu aí, você que está nos assistindo, que a mulher é uma máquina de conhecimentos. Então, assim, ela tem muita propriedade para poder falar e atuar no que ela atua aqui. Sobre a questão do NIF, que você está falando o tempo todo, ele pode fazer esse NIF, esse CPF, estando lá no Brasil? À distância. É assim, Gabriel, nós nos especializamos em atender o cliente 100% à distância. Então, eu já fiz vendas que o cliente visita online, faz todo um processo online e a gente trata do processo aqui. Eu já tive um cliente morando em Singapura, por exemplo, que ele acordou e já era proprietário do imóvel. Legal. Então, a gente trata tudo via procuração, né? Todo esse procedimento é tratado via procuração, os documentos são certificados, nós damos entrada aqui nos órgãos competentes e vamos validando todo o processo para que ele, se quiser, não precise vir em Portugal. Alguns gostam de vir e fazer a escolha do imóvel, visitam normalmente Sim. as mulheres, né? Que é quem decidem muito aqui as compras. E será muito bem-vinda. Com certeza, são todos muito bem-vindos, podem visitar e muitas vezes eles já tratam de tudo, escolhem imóvel, deixam as procurações outorgadas, voltam para o país de origem e aqui nós damos seguimento no procedimento. Ou seja, você que está nos acompanhando aí, se tem pretensões de comprar um imóvel aqui em Lisboa ou em qualquer outra região de Portugal, a passeio, a investimento ou qualquer outra coisa, esse procedimento pode ser feito 100% de forma remota, onde a Vânia e a equipe dela, porque tem outras pessoas que estão trabalhando com você, vai te atender prontamente para entender a sua necessidade, que eu acho que foi um outro ponto que você começou comigo que eu achei fantástico. Por que é que você quer comprar um imóvel aqui? Qual é a sua situação? Um outro ponto que você tocou que eu achei bastante interessante é esse histórico de relacionamento que ele tem no banco dele atual no Brasil, que você busca. E muitas vezes, queria que você colocasse isso aqui para nossa audiência, você mostrar para o cliente se vale a pena, por exemplo, ele financiar esse imóvel aqui no Brasil, porque lá a gente tem uma taxa de juros infinitamente superior ao que se aplica aqui em Portugal, então de repente não vale a pena ele se descapitalizar lá para aplicar aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É assim, nós estamos em Portugal vivendo depois, né, do início da guerra da Ucrânia, um aumento da Euribor. A Euribor é uma taxa europeia que regula aqui o nível das comissões bancárias, a taxa de juros dos bancos. E esse Euribor subiu muito. Hoje ele está a 2,7. Mas eu já tive... Para quem vive lá 10, 12. Exatamente. Então nós temos aqui taxas de juros anual a 2,9 ano, a 3,5 ano. Então às vezes eu tenho clientes que ele não precisa financiar de fato, ele tem todo o dinheiro dele que ele pode fazer um pronto pagamento, ou pagar à vista, né? Que chama pagar à vista. Mas muitas vezes se ele tem um dinheiro rentabilizando a 10%, não faz sentido ele desinvestir e pagar a pronto, à vista, se ele pode ter uns juros de 3%. Então ele continua ganhando nessa operação, por exemplo, 7%, porque ele tem uma taxa de juros anual de 3% e o dinheiro dele continua rendendo a 10%. E ainda ele pode ter a opção de alugar esse imóvel, no qual o aluguel vai pagar a prestação do mesmo. Então, na verdade, às vezes ele faz aqui um aporte de 30%, por exemplo, do patrimônio dele, e ele vai deixar o restante rendendo. Em pouquíssimo tempo ele até pode se capitalizar e já fazer uma outra compra. Tá? Então ele não precisa fazer esse desinvestimento, digamos assim. Outra vantagem que eu cito aqui, acho que já me antecipei um pouco,
O Brasil, nós temos muito problema, né? E está aqui discussões sobre o aumento do imposto causa-mortes. Sim. O ITCMD, o ITCMD. Nós não temos esse imposto aqui em Portugal. Então, muitas vezes as famílias se preocupam também com isso. Pô, eu estou fazendo aqui um investimento imobiliário e depois, na sucessão, eu tenho que pagar imposto. Então, eu crio ali uma holding. Em Portugal, isso não é necessário. Você pode fazer uma compra em seu nome e depois, no momento da sucessão, você não tem esse imposto causa-mortes em Portugal. É mais uma vantagem do investimento aqui. Olha só. Em pouquíssimas... Deu uma pausa ali. Vou no banheiro. Eu tossi no banheiro. Deu pause? Não, ela corta depois. Depois corta, tá. Então, o que a gente pode notar aqui? Que você, conversando com a Vânia e que ela agenda essa conversa online e tudo, você vai ter um panorama geral, não só em relação ao produto, ao imóvel, não só ao crédito, não só a área jurídica, não só a área de investimentos, é tudo agregado. E ela consegue ter esse panorama. Inclusive, ela faz parte de um grande grupo aqui em Lisboa, onde tem especialistas em compra e venda de imóveis internacionais. Então, está muito bem assessorada e não à toa nós estamos aqui conversando com ela, né? Então, assim, para você que pensa em investir aqui em Portugal, de repente trazer a sua família para cá, porque são muitas vertentes, né, Vânia? É por isso que ela faz essa conversa, essa análise, para entender qual é a sua necessidade. O que eu percebi, por isso eu fiz questão, nós fizemos questão de gravar esse vídeo aqui, porque ela demonstrou claramente pra gente que ela não está interessada somente em vender aquele imóvel ou conseguir aquele crédito. Ela vai analisar a situação particular de cada um e oferecer a melhor opção, porque, de novo, nós visitamos algumas instituições financeiras aqui que ela é parceira, inclusive uma das elogiou muito o seu trabalho. E ela vai buscar o que é melhor para o cliente, não necessariamente o que é melhor para ela enquanto instituição de aprovação de crédito, não é isso? A verdade é que, como eu disse, os bancos aqui comissionam igualmente, todos os créditos têm um valor tabelado. Então eu não tenho aqui um interesse em fazer no banco A, B ou C porque me paga mais. E normalmente quando o cliente vai no seu banco, o seu banco sempre vai lhe dizer que você tem o melhor produto, né? Ele vai sempre dizer, não, a minha taxa é melhor, o meu spread é maior. Claro. E não necessariamente é. Muitas vezes nós vemos que para aquele cliente, às vezes o banco dele não é a melhor opção. Nós conseguimos encontrar outras soluções que melhor se adequem àquilo que ele precisa. Então, de fato, é um trabalho de grande relevância para o cliente, porque ele se sente acompanhado do início, desde aquela reunião de qualificação até mesmo o dia da escritura. Eu costumo acompanhar o cliente até o dia da escritura, porque eu acho que ele se sente ali seguro, né? Ele está vindo às vezes de um outro país e ele não entende muito bem como é que isso funciona. Então, nós damos essa assessoria completa para o cliente. Perfeito. Eu acho que tem um outro ponto, tem vários pontos que a gente pode abordar aqui, mas eu acredito que tem um outro ponto também sobre a forma como o português, o nativo, costuma ter, o tratar deles é diferente do nosso, né? O brasileiro, ele tem aquela coisa mais próxima a tudo. E por que eu toquei nesse assunto? Porque às vezes, como você me deu o exemplo de um caso de um brasileiro que tentou comprar um imóvel aqui direto com a instituição e foi super maltratado. Eu não estou querendo dizer que todos os portugueses irão fazer isso, mas é diferente o atendimento. Então, veja, Vânia é brasileira e ela já tem o acesso nas instituições, então ela conhece os gerentes. Não estou dizendo que por conta disso você tem uma facilidade maior para aprovar o seu crédito, porém existe um filtro, um trabalho que ela pode, ela já sabe mais ou menos o caminho das coisas, inclusive até para poder dizer, olha, o que você quer não tem condição de fazer, mas você não vai perder o seu tempo. E outra coisa, bater cabeça para poder entender como é que funciona, ou, por exemplo, pegar um avião para aqui e cair aqui de paraquedas. Sim. Eu acho que esse GPS que você dá é de uma valia extrema, entende? Sim, às vezes o cliente, pronto, como tudo, né? Você está indo para um outro país, não é tua legislação, não é o teu costume, não é aquilo que você está habituado. Então, muitas vezes, não é por mal, até por desconhecimento ou a complexidade da forma com que são declarados os rendimentos, às vezes preferem recusar uma operação
do que às vezes analisar com mais aqui pormenor. Então nós tentamos fazer justamente isso, levar com que o cliente esteja apto em todos os sentidos, tanto documentalmente quanto financeiramente, para ter aquela aprovação bancária, para que ele possa de fato realizar o sonho dele que é ter um imóvel em Portugal, seja para morar, seja para investir. Ótimo. Para vocês verem como essa questão de análise de crédito é assim, a forma como ela trabalha é tão diferente. Ela me contou um caso de um brasileiro que tinha uma empresa e, como todo empresário no Brasil, ou pelo menos a maior parte, ele faz a divisão de lucros porque ele já pagou o imposto na pessoa jurídica e aí na pessoa física dele não paga. E aí, quando ele pegou essa declaração dele de imposto de renda, chegou no banco, ela mesma chegava no banco e o banco dizia assim, não, isso não tem validade aqui. Ela, não. Aí veja, foi buscar um tratado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, você às vezes pode até ter a renda para poder comprar, só que a legislação daqui funciona de uma maneira diferente e o que você tem comprovado lá no Brasil, talvez se você for por um caminho comum, como a gente tem lá, você não vai conseguir fazer essa aprovação de crédito aqui, né, Vânia? É importante perceber assim, o brasileiro, tanto quanto o português, né, ele tem no país dele um histórico bancário que ele usufrui disso. Então ele tem aqui todos os acessos com os bancos. Quando ele vai para um país terceiro, ele não tem esse historial. Então, muitas vezes, a própria forma da composição dos rendimentos e a forma tributária, a forma fiscal é diferente de país a país. Então, nós muitas vezes ajudamos aqui a demonstrar que, apesar de ser diferente, aqueles rendimentos existem e compõem, sim, o valor total para que ele possa declarar comprovação de rendimentos para o financiamento. Então, às vezes já aconteceu e acontece. Esses dias foi um caso também que o cliente recebia um componente agregado ao salário que aqui em Portugal não é considerado, mas no Brasil é. E aí nós tivemos que nos socorrer aqui de um departamento internacional, pedir base de legislação para comprovar que aquela parte do rendimento tinha que sim ser considerada porque ela se incorporava ao salário. Então, muitas vezes a gente faz aqui essas defesas, né, das operações para que elas possam ser aprovadas e passem. Porque, de fato, o cliente tem rendimento, só que às vezes é diferente um pouquinho da forma de cá. Não é que ele não existe. Então, a gente ajuda também a fazer essa aproximação das duas realidades. Bom, eu acho que já ficou claro para você que está aí nos acompanhando a competência e o know-how que a Vânia tem aqui no mercado europeu. Ela atende clientes do mundo inteiro, não é só brasileiro, ela atende aqui chinês, ela atende o pessoal dos Estados Unidos, inclusive eu não sei como é que ela faz com essa questão de fuso horário, mas... É difícil às vezes, é difícil. Eu acho que já ficou claro. Inclusive, até vou te dar uma sugestão, minha primeira formação foi publicidade e propaganda. Eu acho que o slogan da sua empresa deveria ser: do sonho à entrega da chave. Porque ela permeia por todas essas etapas e é um trabalho fantástico, ajudando não só brasileiros, é o foco aqui, mas ajudando inúmeras pessoas que querem ou realizar o sonho da casa própria para vir morar, ou para turismo, ou para qualquer outra coisa, para mandar os filhos para poder estudar aqui, enfim, gente que quer ter a residência europeia, que é um outro papo, Portugal como porta de entrada, enfim, tem uma série de coisas. E assim, só tenho que te agradecer, né? A gente já bateu um papo ótimo ontem, vamos bater um papo logo aqui. Mais, logo mais, depois desse vídeo. Queria que você deixasse os seus contatos, por gentileza, caso você esteja interessado, em e-mail. Como é que as pessoas fazem para poder te encontrar? Eu uso muito o WhatsApp, acho que aqui é uma ferramenta fantástica que nos aproxima muito. Então, eu estou sempre disponível no WhatsApp, mesmo em qual fuso horário você esteja. Me manda uma mensagem, se eu não responder de pronto, logo a seguir eu já respondo. Eu costumo marcar muitas reuniões online, então seja mesmo uma videochamada ou um Zoom. Eu agradeço aqui imenso, Gabriel, toda essa sua consideração e quero dizer que nós não fazemos nada sozinhos, nós temos aqui uma grande equipe por nós, conosco, uma grande estrutura, né, da Max Finance também, que nos ajuda aqui nesse acompanhamento, bancos, né, instituições bancárias que são nossos parceiros. Então, quem quiser contactar e saber mais informações, eu vou deixar aqui o meu número de WhatsApp. O DDD, o código país. É o código do país, é o
mais 351 e o número é 934-649-100. Me adiciona no WhatsApp, me chama, a gente combina depois, eu mando um e-mail com a relação documental. Não é nada complicado. A gente está aqui justamente para ajudar a esclarecer as dúvidas e facilitar esse processo para vocês. Bom, Conexão Brasil, Portugal, muito obrigado pela sua receptividade mais uma vez. Foi assim, incrível esses dias que nós estivemos aqui. A Vânia fez uma apresentação belíssima sobre o mercado de crédito aqui em Lisboa, em Portugal. A gente teve o privilégio de poder assistir uma apresentação brilhante. E aí dessa apresentação a gente já trouxe aqui para poder estar compartilhando um pouco do conhecimento, porque infelizmente não dá para a gente em meia hora, quanto tempo tem de vídeo aí? 30 minutos, né? A gente extrair tudo que ela tem. Eu fiquei conversando com ela ontem, acho que 4 horas de relógio, e é um pulso de conhecimento. Então, assim, ela já deixou um número, um contato, se você quiser. Eu acredito também que sobre visto, não com ela diretamente, mas se ela não puder, ela pode contactar outra pessoa que pode conectar, né? Eu acho que é esse hub de conexões que ela vai direcionando e fazendo um trabalho belíssimo. Eu que agradeço e espero que tenhamos mais oportunidades de falar, que realmente é um assunto muito extenso, né, para falar em tão pouco tempo. Isso aqui é só assim uma pincelada daquilo que pode ser. O que eu posso dizer é, você tem um sonho, quer vir para Portugal, quer investir no imóvel, não esmoreça o seu sonho. Continue acreditando, fale conosco que nós vamos ajudar aqui para que isso aconteça. Obrigada desde já. Ótimo, maravilha. Então, acompanhe os nossos próximos vídeos e essa aqui é uma Conexão Brasil-Portugal. Um grande abraço e até a próxima.